Histórias do Gasperim de hoje traz uma entrevista realizada logo após o falecimento do pai com o tetracampeão Raí. Os dois jogaram juntos no Botafogo de Ribeirão Preto e o Raí conta algumas histórias engraçadas do pai dentro da concentração e também como ele era uma referência de líder quando o assunto era negociação e direitos dos atletas. Confira alguns trechos desta entrevista. E aí, em 85, então, quando o pai chegou, te lembra disso? Assim, como é que foi? Porque ele já era um jogador mais velho, né? Mais experiente. Eu não sei quantos anos será que ele tem. Ele tinha 30, ele nascia, ele tinha 33. Então ele foi pra lá, 34, 35 anos. Você já tinha nascido, né? 34, 35. Eu tinha até essa diferença, assim, uns 15, acho que uns 45, uns 15 anos de diferença, né? Eu lembro que ele era era quando chegou, a imagem que eu tenho hoje, que era assim, um cara experiente, e ele sempre foi, né, um querido e meu referência, assim, do grupo, né, uma das referências do grupo, com certeza, como líder, como pessoa. Eu acho que na chegada dele era meio essa imagem que tinha, e pouco a pouco acho que era uma grande característica dele, assim, que eu fica na minha cabeça, que era um líder e tal, as pessoas respeitavam, gostavam, querido, mas que tinha muito humor, né? Ele brincava muito. Ele brincava bastante e sempre de uma maneira bem espontânea. Eu lembro bastante da risada dele, né? Que era bem um sorrisão e aquelas brincadeiras de atleta assim, ele não virava um menino, né? Virava uma criança. Ele aprontava contigo. Eu lembro que ele aprontava com todo mundo ali, né? Mas ele contava que ele colocava purê de batata no teu pé, é verdade isso? Ou rodela de tomate. Tinha uma coisa de... Pegava, acho que era uma coisa que ficava com chinela havaiana, né? Chinela havaiana, aí botava ali, era um molecão, aí se levantava e acabava pisando, né? Mas ele não era só comigo não, mas ele já fez também comigo. Então eu acho que ele me encarava sempre como um meninão e tal, que estava começando. E fazia essas brincadeiras, então ele tinha coisas de humor, menino, mas ao mesmo tempo guardava essa sempre como uma referência do grupo, assim, né? Mesmo com esse já mais veterano para jogador, né? Para carreira, digamos assim, mas que bem esse lado molecão ele sempre guardou, né? Que legal. Aí naquela época, 86, na verdade o pai meio que chegou, o Botafogo estava para ser rebaixado, né? Como é que era essa fase, assim, que ele chegou e, enfim, como é que era o convívio com o grupo? Ele puxou muito essa liderança. Tem, assim, várias fotos até que você tem, e também um jogo, né, que foi super importante, vocês ganharam do Corinthians, 1-0. Foi, assim, um dos principais, uma defesa de pênalti do Paulista de Jundiaí, se não me engano, que ele fez e que segurou. Eu lembro que a gente lembra quando chegada dele, assim, o time estabilizou mais a defesa e a gente tinha, acho que uns 2 anos seguidos, assim, a gente ficou quase para rebaixar. E aí quando a gente foi, acho que era aquela coisa, eu até conto nas minhas palestras hoje em dia, né, que existem as grandes e pequenas vitórias, né, porque o Botafogo depois no outro ano foi um dos, aí depois reagiu, foi um dos primeiros do Campeonato Paulista, melhorou o time. E vários jogadores também acabaram tendo sucesso depois. Mas geralmente a gente lembra né, quando é campeão e tudo, mas tem momentos, né, que você está ali quase para não cair para a segunda divisão, momentos que não ficam marcados na história porque não é uma conquista, assim, mas ao mesmo tempo se você tivesse caído para a segunda divisão, por exemplo, no meu caso, né, se o time tivesse caído para a segunda divisão, com certeza eu não iria para a seleção brasileira 2 anos depois, né? Então, são vitórias que não aparecem, mas que constroem uma história acho que como ele mesmo, né, que quer passar, né, uma história da superação, né? De superação. Então era uma pressão muito grande. Eu lembro da torcida, assim, um papel importante desses jogadores mais experientes, né, que a torcida queria bater os jogadores depois, acabava o jogo, se o time caísse, não sei o que acontecia, mas vários jogos assim, a gente... E aí quando ele chegou, eu lembro que aí o time estabilizou e conseguimos nos segurar ali. E depois começou um outro caminho, né? Mas a lembrança que eu tenho é essa experiência, essa liderança, essa segurança, né, que ele passava também, ajudou bastante nessa fase. E como é que era o time na época, assim? Vocês eram muito unidos?
Porque a gente nota, né? Não sei, eu por isso que vejo de fora. Como eram as equipes, vamos dizer assim, os próprios times antes, né, na década de 90 e hoje. Né? Até eu acompanhei um pouquinho mais assim, nos anos 70. Eles jogavam 4, 5 anos juntos. Tem uma amizade até hoje. Né? No seu Botafogo também tinha essa coisa assim. Você jogou 3 anos lá? Mais? 5 a 5? Comecei juvenil, né? Exatamente. Contando juvenil também. Tinha assim essa união? Era muito forte ou não? Era assim, mais as coisas parece que a gente vê hoje, assim. Que cada um mais no canto, se reúne no treino ali, na concentração, mas... Não, acho que naquela época era muito mais... acho que tinha mais cumplicidade, digamos assim, né? Pelo próprio contexto e tal, normalmente, obviamente tinha time, eu ouvia falar que sempre dei muita sorte assim, com o ambiente de time, raramente peguei um ambiente muito ruim. Mas sempre tem, mesmo naquela época também tinha times e o ambiente era ruim, que você sentia. Mas no Botafogo, especificamente nessa época, tinha muita cumplicidade, assim, os jogadores saíam juntos, né? Depois do treino, depois do jogo, com frequência. Eu acho que assim, então o que eu lembro era isso, um companheirismo bem grande e eu acho que aqueles jogadores, né, mais experientes, eles tinham essa característica também, né? Legal. E aí, assim, o pai ele era muito envolvido, né, nessa questão dos direitos do atleta. Foi presidente da FUGAP 2 anos. Ele passava isso pra vocês, assim, olha, teus direitos são esses, vocês têm que brigar por isso, enfim, não tá muito certo o que eles estão fazendo. Eu não lembro muito detalhes, assim, mas eu acho que foi o primeiro jogador na minha carreira, né, que tinha essa preocupação, que tinha participado, que tinha... O atleta tem uma carreira muito curta, né, e tende a pensar mais, construir seu pé de meia e tudo, e não pensa muito na classe, né, isso até hoje, né, historicamente até hoje. E foram poucos, né, que tinham esse papel. E eu lembro que essa foi a primeira referência minha, que eu tinha o Sócrates, mas era como irmão, mas era uma questão mais política e tal, não era tanto de classe, né? E eu lembro que o Gasperini, ele tinha essa, e você falou, eu lembrei, né, desse envolvimento, ele comentava, né, dos envolvimentos, das coisas, e eu acho que isso acaba alertando os atletas, né, que muitos atletas com certeza se alertavam mais para algumas coisas que eles direitos e tal, que eles realmente às vezes não levavam em consideração, né. Tinha gente que até fazia consulta com ele, né, acho que levava, isso o Dudu e a mãe que comentaram comigo, assim, que às vezes na época de negociação, alguma coisa, ó, Gasperini, tem um time que quer me contratar. Ele era muito referência assim. nisso, sim, tanto para transferência quanto para renovação de contrato, essas coisas. E ele era muito esclarecido, né? Muito diferente da média dos atletas, ele era muito esclarecido nesse ponto e era um consultor mesmo. E ele falava muito, né, Raí? Acho que era assim, as reportagens até que eu li, ele não tinha muita papas na língua, então o que era certo para ele, ele dizia, né, defendia muito, se ele acreditava naquilo, era muito assim... Ele tinha uma personalidade assim, eu acho que o perfil de alguém também que se envolve por companheirismo, solidariedade, assim, a defesa da classe, né, ele tinha esse perfil, quando você se envolve com acreditando naquilo, né, você compra umas brigas, né, então, naquela época ainda mais, né, tinha aquela história do passe, né, então tinham várias coisas de legislação e que os clubes abusavam mesmo, né, usavam e abusavam da ignorância de maior parte dos atletas, que não existia, né, essa coisa de empresários, que não existe hoje em dia, então era uma coisa de companheirismo mesmo e ele tinha, e obviamente ele tinha que comprar algumas brigas e quando tinha que comprar, ele comprava mesmo. Né?